We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. But if a man doesn't have a job or an income, he has neither life nor liberty, possibility for the pursuit of happiness. Martin Luther King era uma pessoa que tinha diversos ideais, só que a imensa maioria deles foram simplesmente sanitizados conforme o tempo foi passando. Simplesmente a única coisa que sobrou dele foi o I Have a Dream Speech, ou o discurso do Eu Tenho Sonho. O sonho de que os brancos e os negros, nem sequer esse discurso é apoiado dentro de sua integridade por aqueles que usam a imagem do Martin Luther King. O Martin Luther King fez o discurso sobre Eu Tenho um Sonho. Mas a questão é que o capitalismo nos roubou de nossos sonhos. Antes a gente sonhava com um futuro diferente. Martin Luther King sonhava com um futuro. Martin Luther King sonhava com uma ideia de o fim da segregação racial. Mas não só isso, o fim da segregação econômica, por meios de capital. Antes a gente sonhava com futuros distantes. Lembra quando você era criança e você só sonhava que, sei lá, seria um astronauta, ou que um dia pisaria em Marte? Agora a gente não tá com sonhos longínquos, a gente não está com grandes sonhos, a gente não sonha com o fim da desigualdade, a gente não sonha com o fim de coisas estruturais, a gente não sonha com o fim dos problemas estruturais que assombram nós todo dia, a gente não sonha com um dia em que a gente não vai precisar ver um morador de rua sofrendo, tendo um infarto devido ao uso excessivo de cocaína, porque essa é a única felicidade que ele pode ter na vida, porque todos os outros meios que ele pode ter, talvez um trabalho, estão esgotados porque ele tá morando na rua. Hoje em dia, a casa própria já parece um sonho totalmente distante. Você ter um salário de 8 mil reais que dê pra pagar todas as suas contas já parece um sonho completamente distante. Você não ter mais que morar de aluguel já parece um sonho distante. Você não pode nem sonhar. Você não pode nem ser como Martin Luther King e ter um sonho. No episódio de Boondocks da primeira temporada, chamado O Retorno do Rei, em inglês, seria The Return of the King, Martin Luther King. A questão desse episódio é que ele mostra como a figura do Martin Luther King foi lavada para tempos atuais. Hoje em dia, Martin Luther King é visto assim como figuras como Mahatma Gandhi ou Frida Kahlo, totalmente tirados de seu contexto e totalmente tirado de suas ideias originais. O episódio mostra como Martin Luther King se adaptaria no mundo de hoje, onde ele vê seu nome em ruas, só que essas ruas, elas não representam os ideais que ele colocava na mesa. But I lost my iTunes password. They're for a limited time only. A conclusão do episódio vem simplesmente quando a gente tem uma festa com o nome do Martin Luther King, em que o Martin Luther King não pode entrar dentro dessa festa. $50. What? $50 each. You wanna get it or not? E assim, o Martin Luther King, dentro do episódio, ele vai vendo como as pessoas distorceram o que ele disse. As ideias de Martin Luther King eram completamente diferentes das ideias que a gente pensa que são do Martin Luther King. Por exemplo, muita gente diz que Martin Luther King seria contra cotas, ou seria contra os protestos. Porque Martin Luther King acreditava numa luta pacífica, e ele também acreditava que as pessoas deviam ter direitos iguais e deveriam ter oportunidades iguais. Mas aí que tá a questão. Martin Luther King, ele era uma pessoa totalmente diferente disso. Por exemplo, Martin Luther King era um socialista, sim, abertamente socialista. E a questão não é você discordar desse ponto do Martin Luther King. Você pode sim discordar desse ponto do Martin Luther King, mas as pessoas fingem que não existe. As pessoas fingem que esse não era o Martin Luther King. The thing I want you to understand is this. That it didn't cost the nation one penny to integrate lunch counters. It didn't cost the nation one penny to guarantee the right to vote. But now we are dealing with issues that cannot be solved without the nation spending billions of dollars and undergoing a radical redistribution of economic power. Yeah. America's opportunity to help
bridge the gulf between the haves and the have-nots. And the question is whether America will do it. There's nothing new about poverty. What is new is that we now have the techniques and the resources to get rid of poverty. And the real question is whether we have the will. Estimated that we spend $322,000 for each enemy we kill in Vietnam, while we spend in the so-called war on poverty in America only about $53 for each person classified as poor. Mas que assim, não... Cadê o discurso do Martin Luther King? Tipo, a ideia dele era sobre a estruturação do sistema capitalista. Uma das imensas críticas do Martin Luther King era contra o sistema capitalista. E muita gente usa, por exemplo, que o Martin Luther King dizia que era contra a violência para ser contra protestos. And when I hear people, scream Black Lives Matter, I'm thinking, of course they do. But all lives matter. It's not that any life matters more than another. That's the whole message I think that Dr. King tried to present. And I think he'd be appalled by the notion that we're elevating some lives above others. We've got to see that a riot is the language of the unheard. And what is it that America has failed to hear? Mas a questão é que, primeiro, a maior parte da violência em protestos é começada pela polícia. E segundo, Martin Luther King dizia abertamente: o protesto é a língua daqueles que não são escutados. Isso pra mim é um não debate, porque o Malcolm X e o Martin Luther King acreditavam nos mesmos ideais. A diferença deles era na aplicação disso, em que o Malcolm X era uma figura mais, como que eu posso dizer, agressiva, uma figura que apoiava mais a violência. Mas a questão é que, no fundo, os ideais deles eram os mesmos. Você pode até ver em um arco de One Piece, que é a Ilha dos Homens Peixes, que eu acho que é um arco meio subestimado, porque, pra mim, o que caga o arco não é a história do arco, é a adaptação da Toei que ficou uma merda. No arco da Ilha dos Tritões de One Piece, a gente tem os personagens Fisher Tiger e a Rainha Otohime. A questão do Fisher Tiger e da Rainha Otohime é que os dois foram figuras que ajudaram muito na libertação dos homens peixes, principalmente quando a gente fala de libertação de escravos. Fisher Tiger não era apenas uma pessoa que era contra a escravização de homens peixes, ele era uma pessoa que era justamente contra o governo mundial em si. Ele viu os dragões celestiais como os vermes que eles são. Fisher Tiger é uma pessoa que matou humanos e uma pessoa que matou dragões celestiais. O Fisher Tiger é uma pessoa que não se rende. Ele é uma pessoa que acredita totalmente nos ideais de que o seu povo deve ser livre e que as condições sociais não devem ser dispostas pelo jeito que você nasceu ou pela raça que você pertence. Isso também vale para a Rainha Otohime. A única diferença dos dois é justamente porque eles tinham modos diferentes de operar. E a conclusão entre os dois tiveram o mesmo fim. Assim como Martin Luther King e Malcolm X tiveram o mesmo fim. Eles foram mortos. Eles foram mortos pelo sistema. Enfim, tentar sanitizar a ideia de o que é o Martin Luther King, ou então dizer a ideia: os protestantes de tal protesto só são mortos, só são vítimas porque eles são violentos. Mas a questão é que a gente teve várias e várias formas de não violência, como até mesmo o próprio Martin Luther King, que acabaram sendo mortos. Então a discussão nunca foi sobre violência ou não, porque se até aqueles que não eram violentos foram mortos, então é muito óbvio que nunca foi sobre violência. É sobre desafiar o sistema que está posto. Malcolm X foi jogado na lata de lixo da história, porque Malcolm X era uma pessoa muito mais abertamente agressiva sobre seus ideais, e era uma pessoa que estava indisposta a fazer qualquer tipo de compromisso. Agora uma perguntinha rápida: você apoia a Palestina? Você acredita que existe um genocídio acontecendo basicamente agora, nesse momento? Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente é simpatético ao povo palestino, do fato de que Israel está matando esse povo desde os anos 40 e de que Israel é um estado ilegítimo. Israel faz estupros em massa e isso já é muito bem documentado. Não só isso, cerca de 80% ou mais das vítimas de Israel são civis, o que é totalmente diferente de uma guerra. Israel vai deliberadamente atrás de matar crianças e mulheres. Os ministros de Israel já
abertamente disseram que qualquer bebê nascido no Estado da Palestina é um inimigo do Estado de Israel. אני אומר לך יותר מזה, כל ילד, כל תינוק בעזה הוא אויב. האויב הוא לא החמאס, והוא גם לא הזרוע הצבאית של החמאס, כמו שהפצ"רית שלנו מספרת לנו שאסור לנו לפגוע בחמאסניק, אלא אם כן הוא חלק מהזרוע הצבאית. כל ילד בעזה הוא האויב. אנחנו צריכים לכבוש את עזה וליישבה, ושלא יישאר שם ילד עזתי אחד. אין ניצחון אחר. Então, é óbvio, é um genocídio. Mas você confia no que a mídia mainstream te fala sobre esse genocídio? Se você assistir um canal como a Rede Globo, a Band ou a Record, o que elas vão falar? Elas vão falar que Israel está apenas se defendendo, que Israel tem o direito de se defender. Mas você realmente acredita nisso? Você acredita que Israel tem o direito de se defender? Se a mídia mainstream leva qualquer doidinho de bairro pra falar mal da Palestina, quem não garante que a mídia mainstream não mente pra você esse tempo todo? Que suas ideias não são particularmente suas? Assim como Martin Luther King foi sanitizado. A Palestina foi demonizada. Malcolm X foi escrachado, demonizado. E Tupac Shakur foi visto apenas como mais um rapper. Se a mídia mentiu e mente pra você todos os dias, quem garante que você não esteja enganado? Que você não foi enganado no passado? Talvez sobre ideias, talvez como ideias que você foi ensinado a temer mais do que o próprio nazismo. Quem garante que você não esteja errado sobre The White House and Congress are receiving an unprecedented amount of calls from irate African Americans. And the revolution finally came. The mob is refusing to disrupt. The president is urging everyone to stay calm and obey the curfew. You're horrible! We repeat. It's fun to dream.